mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela escolha, né? Escolheram estar aqui mais uma vez. E a gente vai na nossa jornada, hoje o 9º encontro, quase metade do caminho da nossa trajetória, né? São 20 aulas, a gente está chegando na 9ª aula e hoje também o nosso tema, a gente se despediu, né, daquele módulo. Eu estou falando módulo, mas na verdade não é um módulo, é um bloco onde durante 3 aulas falamos sobre reencarnação, né? 3 aspectos diferentes da reencarnação, mas a gente se despede dele e hoje a gente entra num outro aspecto que é falar sobre a vida espiritual. Sabem que tem uma questão, e não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes quando a gente fala assim, uma pessoa é muito evoluída, aquela pessoa, nossa, é uma pessoa espiritualizada, a gente associa, né, que a pessoa tem uma evolução ou tem uma certa elevação pela espiritualização dela, né? Só que hoje a gente vai além, né, de uma infinidade de tópicos que a gente vai abordar e que eu vou mostrar para vocês aqui os nossos objetivos, mas a gente também vai caminhar para essa desconstrução, porque a espiritualização é uma das habilidades, né, que o espírito precisa alcançar para que ele se mostre de fato evoluído, né, avançado. E aí vem aquela pergunta assim, quando a gente faz, qual é a vida mais importante, a vida material ou a vida espiritual? Aí o que vocês me responderiam? Espiritual, as duas, o que mais? Hã? Espiritual? Espiritual também? As duas. Sem definição, está em cima do muro. Então, eu diria assim, olha, sabe qual é a vida mais importante? A vida do espírito. E a vida do espírito, ela passa por 2 transições importantes, que é a que a gente chama de vida material, né? Que é essa que a gente está aqui agora, encarnado, né? Vivendo essa dimensão material, mas ela passa por um outro período que a gente chama de vida espiritual. Mas isso tudo compõe a vida do espírito, né? Ele perpassa por essa transição encarnado, desencarnado. E a gente viu isso no módulo passado, né? Então, não é para que... Porque a importância dessa fala é que às vezes a gente fala assim, mas a encarnação, o que é material não é importante, né? O importante é o espiritual. Lê do engano, tudo é importante. Se não fosse importante, precisava ficar reencarnando, né? E aí isso faz com que a gente dê a devida atenção ao nosso equipamento, né? Cuide do corpo, né? Cuide das suas questões que estão na dimensão material. Bom, dito isso, vamos avançar aqui para que a gente veja os nossos objetivos dessa manhã, né? Em primeiro lugar, o objetivo geral. Então, a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Então, olha que coisa, eu acho que talvez aqui, deixa eu ver, seu Pedro, acho que o senhor, eu acho que talvez o meu amigo ali, né, somos jovens há tanto tempo que assistimos aquela novela que era, como é que era o nome? A Viagem. Lembram disso, não? Essa novela, essa galera aqui assistiu no Vale a Pena Ver de Novo, né? Não foi? Porque aquela novela, quando passou da primeira vez, né? Eu sei que ela passou recentemente, mas eu não vi de novo. Mas quando passou lá naquela época, tinha uma coisa que me incomodava. Porque tinha os personagens, tinha a Diná, eu não me lembro, o Antônio Fagundes, eu não me lembro o nome do... Aliás, terça-feira eu falei isso e eu não lembrei o nome do personagem. Mas, enfim, era a Diná, era a Cristiane Torlone, e o Antônio Fagundes, que era um outro personagem lá que eu não me lembro, tinha o Alexandre, que era o cara do mal, né? Era o que assustava todo mundo e tal.
Mas, enfim, quando a Diná desencarnou e que depois lá o outro desencarnou, eles foram para um céu que era uma coisa assim, era um gramadinho, aquela coisa linda, né? Aquele gramado verdinho, coelhinhos branquinhos saltitando, e som de harpa, e era aquela... Você sabe que naquela época me incomodava aquilo, eu falava, pô, mas o céu é isso, né? E o churrasco, onde é que está? Né? E o pancadão, onde que está? Né? O batidão, né? Nem sei, fui falar um negócio, nem sei se é batidão ou se é pancadão, sei lá. Mas, enfim, é um negócio, assim, entediante, né? E aquilo me incomodava. Eu falei, será, né, que na vida espiritual é isso mesmo? É aquela coisa assim, não tem nada para fazer? Né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A vida do espírito, que falamos, ela passa por dois momentos, né? E nessa transição da vida material e da vida espiritual, não há grandes transformações. Por quê? Lá no além material, nós teremos as mesmas características, as mesmas... ainda precisaremos nos despojar daquilo que a gente precisa, né, das nossas vicissitudes, a gente vai aprender novas competências, novas habilidades, mas a gente vai continuar sendo e fazendo aquilo que a gente faz e que a gente é. Então, quer dizer, temos sociedades, temos grupamentos de espíritos, né, que se unem, né, e formam verdadeiras cidades, né? Há uma ideia até... em função da própria literatura, porque nos nossos livros, né, que falam sobre isso, eles vão trazer aquela ideia de colônias espirituais, né? Assim como o Brasil foi um Brasil colônia na época da sua colonização, né, que eram menos habitantes, né? Hoje a gente tem metrópoles, né? Da mesma forma, essa evolução na vida espiritual, se formaram cidades, né, verdadeiras metrópoles. Então, a gente já nem precisa mais falar de colônias espirituais, e sim de cidades espirituais. Bom, vamos falar mais sobre isso. Depois, os objetivos específicos. Então, entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com os seus níveis de evolução. Então, de acordo com aquilo que a gente está na jornada de conquistar habilidades, né? Ou de evolução, como mais comumente falamos, o espírito vai se encontrar dentro daquela dimensão. Quem é engenheiro vai encontrar atividades dentro da engenharia, quem é médico vai encontrar atividades dentro da medicina, enfim, a gente vai continuar o que somos e nessa jornada muito semelhante com o que é aqui. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam os seus estudos no mundo espiritual, os seus estudos, seu trabalho, a sua vida, né? E é claro que hoje eu não sou mais o que eu era ontem. Se a gente pegar, não precisa nem ir muito longe, não. Eu comecei a aula falando que nós estamos no nosso 9º encontro. Eu tenho certeza, se cada um de vocês, né, olhar assim, olha, quem eu sou agora, né, sabendo já que eu sou um espírito, que eu reencarno, que eu estou em evolução constante. Então, quem eu sou agora e quem eu era há 9 aulas atrás. A gente já vai encontrar uma diferença. Imagina se a gente pensar há um tempo mais distante para trás. A gente está em constante mudança, em constante transformação, né? Então, da mesma forma, lá a gente também entrará nessa possibilidade de mudanças, mas seremos o que somos. E, por fim, entender as variações do fluido cósmico universal, a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como as diferentes modelos de organização astrais. Porque, lembram lá na aula 3, que a gente falou que Deus, como Criador, ele cria 2 princípios fundamentais. Quem é que lembra aí quais são os 2 princípios? O espiritual e o material. Então, Deus cria 2 princípios distintos, né? O princípio material e o princípio espiritual. E a gente até aqui deu um foco bem grande ao princípio espiritual, porque a gente aprendeu lá na aula de evolução que Deus cria o princípio que se transforma, né? Espírito, ele se apropria
da matéria para o seu desenvolvimento, passa lá pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. A gente deu um foco, né? Fez um olhar um pouco mais voltado para o princípio espiritual. Hoje a gente vai dar esse mesmo olhar voltado para o princípio material, para que a gente possa entender que nessa dimensão aqui, isso aqui, né, o que forma os nossos veículos de manifestação, os nossos corpos, é matéria. E essa matéria, ela se origina lá no fluido cósmico universal, lá naquele princípio material, né, criado por Deus. E nas instâncias espirituais, a gente vai ver, então, que a gente tem uma infinidade de esferas, né, espirituais, e que cada uma delas é toda formada por matéria. É uma matéria diferente da nossa, é uma matéria mais sutil, né? Numa determinada instância a gente pode chamar de matéria quintessenciada. É uma matéria muito sutil, mas que se origina do mesmo ponto, lá do fluido cósmico universal. Então hoje a gente vai dar essa olhada um pouco mais nessa outra criação de Deus. Eu acho que o meu negócio começou na obsessão aqui. Deixa eu ver aqui. Não foi. A luzinha está acendendo, acho que travou aí, Rodrigo. A luzinha está acendendo, mas consegue passar aí? Bom, então, parte, né, dessa leitura que faremos, né, a respeito do princípio material, a gente vai... Antecipou minha... Pronto, todo mundo pescou já, né? Antecipou minha pergunta. Não, então, a gente vai iniciar falando, e eu sempre gosto de começar... Aliás, eu esqueci de fazer um combinado, né, no início. Eu gosto sempre de fazer esse combinado. Esse tema que a gente está trazendo aqui é uma construção que nós faremos juntos, viu? Então, participem, né? Se em algum momento aí tiver alguma dúvida, levanta o braço. A Alessandra está doida para caminhar, que ela adora fazer ginástica, e ela hoje não foi fazer a caminhada dela. Então, levantem o braço, só aguardem ela chegar com o microfone, né? Oi? Eu sou um cara antigo, né? Malhar, ela precisa malhar hoje, então perguntem bastante, levantem o braço. Hã? É clássico. É clássico, né? Pois é, então, participem, por favor, podem fazer pergunta. Eu só vou pedir para a gente fazer o seguinte: se por acaso as perguntas forem fora do nosso tema de hoje, a gente diz, olha, isso a gente vai ver na aula tal, é aqueles combinados de sempre, né? Para não perder o propósito do nosso tema de hoje. Bom, então esse como primeiro combinado. Segundo combinado, eu preciso já fazer essa pergunta para vocês, para a gente combinar. E afinal, será que a gente pensa como a novela lá, a viagem? Ou será que a gente tem uma ideia? Qual é a ideia que a gente tem de onde nós vamos depois que desencarnar? Quem é que me ajuda nisso aí? Seu Alfredo, olha lá. Treino da manhã, pronto, não é ginástica, vou fazer o treino. A todos, bom dia. Eu estava analisando, nós vamos para a vida espiritual e quem comanda tudo é a nossa semimatéria, que é o perispírito. Então, nós vamos ter a mesma forma que temos aqui na Terra, mas de um modo de fluidos, não a parte carnal. É isso que eu vejo. E nós lá aprendemos várias coisas, de acordo com a evolução de cada ser. Então, por exemplo, nós vamos para um mundo de filósofos, um mundo de intelectuais, um mundo de pessoas que não alcançaram aquela perfeição, então cada um no seu grau. É isso que eu penso. Cada um no seu quadrado, né? No seu quadrado. Seu Alfredo tem que marcar aí, que depois ele vai vir dar aula aqui para a gente, hein? Ele vai na pegada boa. Então é mais ou menos isso, né, seu Alfredo? É cada um no seu quadrado. Mas a gente vai para uma instância, vamos dizer assim, da qual
nós naturalmente, o Senhor disse isso em outras palavras, seremos atraídos em função daquilo que somos, da nossa vibração. Eu vou contar aqui uma velha história, mas real e vocês não ouviram ainda. Quando eu era jovem, há muito pouco tempo, 8, 9 anos, morava no Rio, lá no bairro de Botafogo, e lá a gente brincava na rua naquela época, viu, gente? Criança brincava na rua, era um negócio diferente, né? Diferente de hoje. Soltava pipa, jogava bola, era pique, era aquela coisa toda. E aí a minha mãe deixava que a gente ficasse, eu e os meus irmãos, até às 9h30, 10 horas, não podia passar disso. Era uma rua tranquila, não tinha movimento de carro. Mas tinha um amigo que ele só podia ficar até às 7h30, 8h, né? E o pai deles, quando chegava, se eles estivessem na rua, ele batia neles, né? Então, os amiguinhos ficavam todo mundo de olho no pai deles, né? Quando ele chegava, a gente avisava, seu pai, aí ele corria para chegar na frente em casa e não ter problema. Bom, mas isso acontecia quando a gente, às vezes no meio da brincadeira, não percebia, o pai chegava e batia neles para subir. E às vezes a mãe, porque sabe que mãe defende, né? A mãe, nossa, foi eu que deixei eles ficarem, aí ela defendia, sobrava para ela também. Então, aquilo a gente ficava, eu mesmo ficava muito aborrecido com o pai do meu amigo, que era violento, né? Que ele fazia essas coisas. Bom, um belo dia, o que aconteceu? Ele desencarnou, morreu. E aí, me incomodou mais ainda ouvir as pessoas dizendo assim, que Deus o tenha num bom lugar, um santo homem. Aí eu ficava assim, puxa vida, mas ele bate nos meus amigos, né? Ele briga com a mãe do meu amigo, como é que ele pode ser como é que Deus vai ter ele num bom lugar? E aquilo, você vê, já jovem, né, criança, mas aquilo me incomodava. Eu depois, muito tempo depois, né, comecei a estudar o Espiritismo e eu fui entender que eu acho que Deus realmente o tem num bom lugar, num bom e adequado lugar, num lugar onde ele vai encontrar pessoas iguais a ele, né? Porque ninguém que tem boas habilidades, né? Um bom desenvolvimento vai estar junto com pessoas que têm outras questões a serem trabalhadas, né? Na dimensão espiritual, a gente vai ver isso mais detalhado nos próximos slides, a gente vai ver que tem instâncias apropriadas, né, e de vibrações adequadas a todos nós, né? Então, voltando para a novela, o Alexandre, que esse eu lembrei do personagem, não lembro do nome do ator. O Alexandre, quando desencarnou, ele era aquele malzinho, né? Era o que, né, tinha raiva, ódio, rancor, era maledicente, ele queria passar as pessoas para trás intencionalmente, né? Fazia o mal pelo mal. Quando ele desencarnou, ele foi para um lugar igual, compatível, né? E aí o Espiritismo trata, né, chama esse lugar de umbral. Ele foi para uma região umbralina, uma região onde outras pessoas, né, têm o mesmo pensamento, outras pessoas têm os mesmos interesses. Então, eles se agrupam naturalmente por afinidade. Pensei que era uma pergunta. Foi fazer malhação. Aqui, ó, a pergunta do lado de cá, tá vendo? 6 km pela manhã. Vamos lá. O slide que saiu ali. Beleza. A minha pergunta, na verdade, não tem a ver com materialismo, mas tem a ver também com uma curiosidade muito grande. Porque na novela definia muito o mal pela cor preta e o bem sempre pela cor branca. Como é que se define no mundo espiritual essa questão de cores? Porque às vezes quando a gente vai, muitas pessoas falam assim, imagine aquela luz colorida caindo sobre você. Como é que define as cores no mundo espiritual? Não, tem legal essa sua pergunta. Tem duas coisas importantes aí. Uma é a gente tirar, desconstruir, porque isso não que essa polaridade, né, de dizer que o preto é ruim e que o branco é bom. Primeiro a gente tem que desconstruir isso de verdade.
você vê, a gente aqui mesmo usa, cada círculo tem uma cor, o curso básico é a camisa preta. E eu acho chiquérésima. E isso não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Isso é uma questão que a gente precisa dissociar, a gente precisa desconstruir, né? Agora, as cores têm vibrações, de verdade. Então, cada cor, né, cada espectro luminoso terá uma vibração diferente. E que isso pode ter um impacto, uma ação em nós em função disso. Então, isso é fato. Agora, dizer, o preto tá porque está com preta, não. Isso é dissociar. E vai ter uma aula, para a gente não aprofundar e sair um pouquinho, que vai falar sobre os chakras. Essa aula é a aula 6 ou 7 do ciclo 2. 6, né? Não, 7, porque a 6 é perispírito. Então, na aula 7, lá do ciclo 2, aí a gente vai falar sobre os chakras. E nos chakras, aí vai falar um pouquinho sobre as cores, porque ele tem velocidades, vibrações, e cada um dentro de um plexo, e que traz um efeito, vamos dizer assim, para si. Aí a gente vai falar sobre essas cores aí. Existem até centros, não é o nosso caso aqui, mas existem centros que têm um tratamento, né, espiritual, né, que cuida da colorimetria, né, da luzes coloridas e tal na pessoa. Aqui a gente tem a fluidoterapia apenas, né, que é uma terapia de passe. Bom, dito isso, deixa eu ver se meu slide já voltou. Ainda não. Então, por coincidência, deixa a malhadora chegar. Isso. Não vai não, isso anda 6 km por dia. Vai desculpando. Atleta. Eu, por coincidência, falando luzes, cada dia eu durmo com a luz de cores diferentes. Um dia é verde, um dia amarelo, um dia é rosa, todas as cores, cada dia é um dia diferente. É uma coisa que você se sente vibrando com aquelas cores. É legal. Agora, por exemplo, se eu dormir, não é bom botar luz vermelha. Não é bom, não. A luz vermelha, ela tem uma ação quente. Mas vai ser difícil. E tem uma coisa, sobre o chakra, eu já estudei também muito. E já as posições que dá o passo. Fica lá no verdinho, no azulzinho. Obrigado aí. Mas o senhor tem razão. Lá em casa eu também coloquei lá um negócio assim com LED. A gente botou lá quando fez a obra lá, botou uns LED coloridos lá, mas acho que até o controle já perdeu, só fica na verdinha lá direto. Não muda de cor nunca. Mas a ideia era isso também. Fica até bonitinho também, né? É legal, né? Bom, então, voltando para o mundo espiritual, pegando um outro aspecto agora, a gente vai ter uma forma de perceber, né, de vivenciar essa estada um pouco diferente. Por quê? Aqui na matéria, né, na dimensão material, vamos dizer assim, como é que a gente afere, como é que a gente percebe essa instância? Quem me ajuda sobre isso aí? A gente tem 5 sensores que nos possibilitam isso. Quais são eles? Os 5 sentidos, perfeito, né? Então a gente afere essa dimensão pela visão, pela audição, né? Pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, né? Muitas coisas pelo tato, é a forma de aferir. E na vida espiritual, como é que a gente afere isso? Uma vez que você não tem esses sentidos físicos? Por frequência, de certa forma. O sensor, né, que capta tudo isso é o perispírito. Então, ele é um órgão, vamos dizer assim, de sensibilidade muito mais completo do que os nossos parcos 5 sentidos. Porque olha só, se eu for falar da visão, a visão eu tenho lá um espectro luminoso que eu consigo ver, né? A gente até sabe que eu tenho lá um infravermelho que existe, está lá, mas eu não vejo. Tem lá um ultravioleta que a gente sabe que ele está, mas não vê, né? Tem sons que alguns animais ouvem e que a gente não consegue ouvir, porque foge do espectro auditivo, né? Isso na vida espiritual não tem isso. A gente consegue ter uma amplitude muito maior, né, de sons, de luzes, de visão,
uma infinidade de coisas que vão nos dar percepções sobre a dimensão completamente diferente do que temos aqui. Então, se depois que a gente desencarna, o lugar para onde a gente vai é acionado através da vibração do que a gente está sentindo naquele momento, como funciona o auxílio a essas pessoas que estão com a vibração embaixo? Então, não é isso, mas não é isso. É porque não é o que você está sentindo no momento. Porque você morreu com raiva, então você vai para um lugar ruim porque você estava com raiva naquele momento? Não. É o que você é, né? É o que você vibra nessa estada, né? E aí você vai para essa dimensão. Como funciona o auxílio a essas pessoas que estão, para elas migrarem daquele ambiente que mudança. Mas como é que funciona esse auxílio? Por exemplo, ó, quem já leu o livro Nosso Lar? Tem o filme também, né? Que é bacana. Eu gosto de trazer, porque é um clássico, né? Então, quando a gente está falando de vida espiritual, já leu ou é pergunta? Pergunta? Então, eu vou só falar aqui, ela já vai caminhando para aí. Então, ó, nesse livro, conta a história de André Luiz, que quando ele, o personagem, né, que formou o livro, ele era um médico, né, e ele tinha uma vida, assim, era um bom vivan, né, ele fumava muito, bebia muito, era boêmio, perdia noites, etc. E ele acabou, apesar de ser médico, ele acabou adoecendo e morreu da doença. E quando ele morreu, ele foi atraído naturalmente, olha o que nós falamos ali, para uma estância espiritual umbralina. Foi para um lugar de dor e sofrimento. E ele ficou lá naquele lugar, que conta lá, né, de ranger de dentes, durante 8 anos. No livro especifica que é 8 anos. No filme a gente não tem essa noção. Por isso que eu digo, assistam o filme, mas leiam o livro também, porque o livro tem coisas que não estão no filme. Então, ele passou 8 anos lá. Até que um dia ele fez uma prece sincera, que mostrou que ele estava já livre daquilo que o atraiu para ali. E aí ele conseguiu, os trabalhadores lá que trabalham no resgate conseguiram tirar ele dali e levar ele para a cidade Nosso Lar. Foi aí que começou a história, o nome do livro Nosso Lar, né? Que ele levou para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. E o que atraiu ele para lá? A culpa. Porque ele era um médico, era um cara que sabia do que ele podia fazer a ele próprio, e ainda assim ele o fez. Quando ele morreu da doença que foi gerada pelo modo de viver dele, ele trouxe uma culpa. Essa culpa levou ele para o umbral. Quando ele entendeu, né, que ele podia melhorar e ascendeu aquilo, aí ele pôde ser ajudado e ele foi para a cidade Nosso Lar, e daí começa a história do filme. Ele tem que internalizar a sua mudança, ela tem que ser sincera, né? Tem que acontecer de verdade, não é só você dizer. Por exemplo, às vezes eu falo isso de brincadeira aqui nas aulas, né? Eu digo que eu, quando desencarnar, não quero nem ir mais para a cidade Nosso Lar, eu quero ir para, sei lá, para um Coração de Maria, uma instância espiritual além, mas será aquilo que eu sou, ainda que eu sou, né, um marido de ouro, eu sou um cara, né, extremamente bom, então eu acho que eu vou passar direto, né, pelo Nosso Lar. E eu falo Nosso Lar porque eu não sei se geograficamente, se existe geografia espiritual, mas se existisse, a cidade Nosso Lar, ou se existir, a cidade Nosso Lar, ela está acima da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu, como carioca, eu pensava assim, não, puxa, já vou direto, pertinho, né? Já vou direto para Nosso Lar, né? Ela já até esqueceu. Esqueceu? Desculpa. Voltando ao assunto perispírito, eu posso dizer que a nossa intuição é algo pertencente a ele, já que a gente não usa nenhum dos nossos sentidos, a gente apenas sente? Então, só vou te pedir assim, me define o que você está chamando de intuição. O que é a intuição para você? É quando a gente sente aquilo que a gente não sabe explicar. A gente só, tipo, alguma pessoa que a gente tanto não bate, ou algo que a gente não tem um sentimento bom, que não aconteceu, a gente apenas sente que não é bom. E no Legal. caso a gente não usa nenhum dos nossos sentidos, né? A gente só sente. Pronto. Então, isso é o perispírito. Porque só não é intuição. Por isso eu perguntei para você me dizer o que era intuição, mas eu vou te dizer agora o que é intuição.
Mas eu não posso deixá-la esperar até a aula 10, eu tenho que dar uma palhinha agora. Então, olha, isso é o perispírito, porque o perispírito ele é um sensor, né? Assim como os nossos outros sensores físicos, a gente percebe a luz, percebe os sons, percebe o tangível, né? Então o perispírito também tem essa sensibilidade e é vibracional. Então, às vezes, né, uma pessoa chega perto de você e às vezes a gente usa até que ela fala assim, nossa, meu santo não bateu com o dela, né? Não é o santo, não tem nada a ver o santo, isso é termo comum, né, popular. Mas a sua vibração não é compatível com a vibração daquela pessoa e, portanto, não houve afinidade. E aí a gente tem essa sensação de rejeição, né, de antipatia e tal. Aí sim, isso é uma sensibilidade do perispírito. O contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra a pessoa e você fala, nossa, meu irmão, isso aí eu conheço ele há 50 anos, e você acabou de conhecer essa pessoa. Às vezes bate a energia. Isso acontece com lugares, não sei se já aconteceu com você. Eu, por exemplo, olha, eu adoro fazer aula aqui sábado de manhã. Aliás, as minhas aulas eu concentro aqui. Sabe por quê? Porque a energia que tem aqui no salão é ótima. Antes da gente entrar na aula, tem o Evangelho, que acontece antes, né? Então, as pessoas estão falando do Evangelho, estão falando de Deus, estão falando de coisas boas. Fica uma vibração ótima nesse salão. Aí é ótimo dar aula aqui. Agora, tem aqueles lugares também, não sei se já aconteceu com algum de vocês, que às vezes você chega num lugar e você fala, nossa, não estou me sentindo bem aqui, tem uma coisa estranha e tal. É o perispírito, é a sensibilidade. Agora, ela quase não deixou eu falar sobre a intuição, mas eu vou falar então só um pouquinho. É porque na aula de mediunidade, a gente vai falar sobre um aspecto, vamos dizer assim, né, da mediunidade chamado intuição ou inspiração. Porque a mediunidade ela vai se dar, né, em cada um de nós, desde um aspecto, a sua pose, ó, chega em casa eu apanho, desde um aspecto muito sutil, chamado intuição ou inspiração, até um aspecto muito evidente, chamado ostensivo. Aí, quando você tem uma inspiração, um espírito te inspirou, te trouxe um conteúdo. Quando você tem uma intuição, você está buscando no seu inconsciente algo que é seu. Mas isso se dá por essa sensibilidade chamada mediunidade. Pronto. Tá vendo? Foi mediunidade, ó. Captei a pergunta dela e já Assim, respondi. como ela mesma falou, eu queria saber assim, na medida que a gente vai conversando com a pessoa, aí você vai sentindo aquele arrepio e aquela sensação boa. Isso também seria o perispírito ou seria intuição ou mediunidade, alguma coisa? Não. Que você vai conversando com a pessoa, não sei se alguém já sentiu. Aí, na medida que a pessoa vai conversando com você, você vai trocando aquelas informações, você sentindo aquele arrepio, aquela sensação. É uma sensibilidade percebida pelo perispírito, não tem nada a ver com intuição. Intuição é essa informação que você acessa e que é sua, né, pertence a você. Ela também está no perispírito ou no seu inconsciente. Então você acessa, aí é a intuição. Essa percepção a gente chama de tato mediúnico ou sensibilidade mediúnica. Uma pessoa que se aproxima e você se arrepia, você já sente uma coisa estranha, é uma percepção que faz parte dessa sensibilidade mediúnica. E às vezes também é uma pessoa que se aproxima, porque para a gente não polarizar só no ruim, né? Só no mal, às vezes também uma pessoa chega e uma sensação boa, nossa, é agradável ficar com essa pessoa, é bom ficar com ela, né? É a mesma coisa. É uma sensibilidade, né, a uma vibração que aquela outra pessoa emana, né, pela felicidade contagiante dela, pela alegria contagiante, pela bondade contagiante. Isso, né, causa essa contaminação, né, essa percepção por nossa parte. Mas isso não é intuição, isso é a sensibilidade mediúnica ou sensibilidade do perispírito. Podemos falar das duas formas. Bom, então, a pergunta para onde iremos, né, quando desencarnar, então diz assim, olha, o espírito será atraído vibratoriamente, né, aquilo que ele vibra durante a sua trajetória, aquilo que ele é naquele momento, as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, se eu sou o Alexandre lá da novela, vai lá para uma instância umbralina, né, para uma instância de dor e sofrimento. Se eu sou lá a Diná,
eu vou para aquele céuzinho lá com o coelhinho pulando, som de harpa. Mentira, nada de vamos trabalhar, vamos para um lugar de agitação. Deixa eu chegar aqui, por favor, o microfone. É mais assim, de ouvir falar, eu queria mais para saber se é real ou se não. Tem pessoas que comentam, falam assim, a pessoa ela não evoluiu para outra esfera, faleceu, desencarnou, mas permanece aqui. Existe isso da pessoa permanecer aqui? Existe, a gente vai ver isso mais na frente aqui. Existe sim, porque às vezes a pessoa é tão ligada materialmente. Nas mediúnicas, de novo, ela vai brigar comigo que eu não posso falar de outra aula. Mas na aula de mediunidade, a gente vai falar sobre as reuniões mediúnicas. Muito acontece numa reunião mediúnica de chegar um determinado espírito e dizer para você assim, não, eu estou ainda naquela casa lá, porque a minha, um caso que uma vez eu peguei, né? A minha prataria, os meus, quer dizer, uma pessoa que estava assim, muito ligada ao material, às posses dela, o que ela tinha lá de pratarias e de coisas, né, objetos lá da casa. Aquilo fui eu que construí, aquela casa é minha e tal. Não precisa mais nada disso, desencarnou. Você agora tem que caminhar, né? Toca a vida para frente, como diz o meu filho. Então, mas não, ele estava preso à materialidade. Então, se a pessoa tem esse condicionamento psíquico, ela realmente vai se atrasar, até que ela mude esse condicionamento. É claro que no meio do caminho, entre uma coisa e outra, tem ajuda, né? Tem outros espíritos que vão tentar ajudar e levar, né? Tem as mediúnicas, para isso serve a mediúnica, para o esclarecimento. Ele chega aqui numa mediúnica, o médium, né? o doutrinador ou o esclarecedor vai contar para ele, amigo, olha só, você morreu. Você tem... às vezes o cara morre de novo de susto, né? Quando você conta para ele que ele morreu, que ele nem sabe. Aí você tem toda uma técnica para você dizer para ele, olha, agora você tem que seguir para um outro lugar, que você não precisa mais nada disso que está aqui e tal, mas tem alguns que ainda permanecem. Eu acho que a gente tem umas perguntas aí do Livro dos Espíritos que vai falar sobre isso, a gente ainda vai abordar isso hoje. Bom, então, entendendo assim, eu trouxe até duas fotos ali, né? Uma de uma cidade, uma metrópole, né, da dimensão material, e uma outra é uma cena do filme, né, a gente acabou de mencionar, do Nosso Lar, né, para mostrar duas instâncias diferentes, mas duas cidades, onde as pessoas têm trabalho, desenvolve atividades, né, e não é pura e simplesmente estar lá naquele gramado verdinho, olhando coelhinhos saltitantes e sons de harpa, nada disso, né, a gente vai ter trabalho. Inclusive, André Luiz vai dizer para a gente o seguinte, que o que nós temos aqui é um rascunho mal acabado do que existe lá, porque existe uma diferença em termos de desenvolvimento, de avanço, né? Na dimensão espiritual, a gente está mais desenvolvido, está mais avançado, e aqui, como diz ele, é o rascunho, é o que a gente consegue construir, né? Das ideias e do que a gente consegue trazer de lá. Não vou dar muitos spoilers do filme para quem não assistiu, mas sugiro, é uma boa, e aproveitar o final de semana aí, é uma boa pedida assistir o filme Nosso Lar. Quem já assistiu, vê de novo, porque eu tenho certeza que acaba tendo um outro olhar sobre o filme, e quem não assistiu, é uma boa pedida para o fim de semana. Tem um momento lá, que eu vou dar só uma dica, que o André Luiz, depois que ele... É spoiler, mas é pequenininho, o spoiler é bem pequenininho, só para poder chamar a atenção dessa cena lá que é importante. Porque depois que ele passou, se recuperou, né, que ele saiu do umbral, ele foi lá para as câmaras de recuperação na cidade, aí quando ele ficou já bom para começar o trabalho, aí o mentor, né, o amigo espiritual que atendeu ele, né, chamado Lísias, falou, olha, agora nós vamos conhecer a cidade, vamos passear e tal. E aí ele sai para conhecer a cidade. E ele vai lá num ministério chamado Ministério da Comunicação, que é o lugar que os espíritos chegam para mandar a comunicação para cá, né? E aí, quando ele chega lá no Ministério da Comunicação, ele tem uma seção lá que tem, só não era papiro, mas era um papel com pena de nanquim para escrever.
O outro lugar já era mais moderninho ali, com canetas esferográficas. O outro lugar já tem computador. E tinha um outro lá que era notebook. Agora imagina o seguinte, o filme, a história do filme, se passa na década de 30, porque foi na pós-guerra, né? Inclusive tem um momento lá que fala da Segunda Guerra, quando os espíritos que morreram na guerra foram acolhidos lá. Então, na década de 30, não tinha nem computador, PC, que dirá notebook. Mas lá na cidade Nosso Lar, já tinha um dispositivo lá, um aparelho, que anos depois, aqui, né, seria inventado, né, vamos dizer assim. Então, aqui é um rascunho do que tem lá de verdade. Bom, para uma síntese do que falamos até aqui, né? Após o desencarne, continuaremos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições, seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente às regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos, a pergunta que você fez, né? Ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instruções para mais tarde retornar à carne, ou seja, onde ele vai se preparar para reencarnar depois, né? Porque o ciclo continua. Então, pode haver, né, como você perguntou, aquelas pessoas que nem sabem. Às vezes a gente pega nas mediúnicas aqui, o cara chegou, né, o espírito chega, e ele começa a contar para você o que ele está fazendo e tal, e aí você tem que dizer para ele, porque ele nem se percebeu, ele está achando estranho, que ele fala, não, eu vou, na minha casa ninguém fala comigo, ninguém me reconhece, as pessoas não estão mais está tudo estranho, eu não sei o que está acontecendo e tal. Ele não sabe ainda que ele desencarnou. E aí você tem que contar para ele, né, que ele desencarnou, para ele entender. E muitas vezes, dependendo, às vezes chega um religioso, quando você conta para ele que ele desencarnou, que ele morreu, mas que ele continua vivo, ele fala, não, isso é bruxaria, vocês estão fazendo bruxaria comigo, isso não existe, porque o padre, o pastor, o sacerdote lá falou para mim que quando eu morresse eu ia encontrar Jesus. Eu não encontrei Jesus ainda, então eu não morri. Sei lá, né? Mas enfim, muitos chegam assim, sequer se perceberam ainda, se entenderam, né, na dimensão espiritual. Aqui. Eu lembrei da cena agora do filme de Divaldo Franco, que ele trabalha e fica chegando os espíritos para ser atendido. Eu acho que é no INSS. Vai chegando lá e querendo se aposentar, sendo que já faleceu. O Divaldo é um exemplo aí, mas assim, a mediunidade dele é outros 500. Né? Na aula de mediunidade a gente vai falar sobre isso. Então, eu digo que eu vou inventar um aparelhinho, eu sou engenheiro, né, chamado mediômetro, que é para medir a mediunidade das pessoas, porque não tem como aferir isso, né? Então, você bota a mão lá nas duas pontas de prova e o ponteirinho vai dizer quanto você é médio. Divaldo pega no aparelho e vai né, quebrar o ponteiro. Então, ele não conseguia distinguir, né, quando chegava uma pessoa, se era encarnada ou desencarnada. E aí ele combinou com os amigos dele lá da repartição, que olha, quando chegar alguém, eu vou olhar para vocês. Se vocês olharem e tiver uma pessoa lá, eu vou atender, senão eu não vou ficar sentado aqui. Porque é exatamente isso, eram espíritos que sequer, né, entendiam que já tinham desencarnado, estavam ali esperando o processo da aposentadoria, morreram, coitado, e não receberam, ou o processo não avançou. Aí denota também a nossa morosidade do nosso sistema público aqui, né? Tem uma outra pegada aí também, mas enfim, não vamos por esse caminho não, vamos para o mundo espiritual. Bom, até aí tudo bem, gente? Está tranquilo? Surpresas, interrogações, tudo tranquilo até aí? Eu na terça-feira, eu provoquei tanto o pessoal na aula, que depois perguntaram tanto que quase que não deu tempo, tinha que ter tido mais 1 hora de aula aqui. Então hoje eu fiquei até com medo de provocar vocês um pouquinho, mas
nem tanto nem tão pouco, né? Podemos participar aí. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, olha, considerações sobre o fluido. Como eu falei, ainda nessa manhã, a gente vai direcionar um pouco o nosso olhar a respeito daquele princípio criado por Deus, né, que é o princípio material. Então, algumas considerações sobre fluido. Para se entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia, que no Espiritismo é conhecida pelo nome fluido. Os fluidos são energias sutis, que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido, e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados da matéria, energia e fluido, são expressões da substância. Acho que eu passei do ponto ali direto, né? Atropelei a leitura toda, do fluido cósmico universal, ponto. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, tá só ratificando, né, que tudo aquilo que a gente conhece, independente da dimensão, é uma dinamização do fluido cósmico universal. Então, as cidades, né, aquela foto que a gente viu lá da cidade do nosso lar, aquelas construções, a edificação, as roupas, os corpos, né, o próprio perispírito, é formado de quê? De matéria. Matéria em forma de fluidos, né? É uma matéria mais sutil, né, que não é, por exemplo, na nossa dimensão, essa matéria não é tangível, a gente não consegue alcançar ela, né, porque ela está numa outra vibração, né, numa outra dimensão, certo? Pergunta? Aqui, Alessandra, ou Sueli, perguntinha aqui. E agora Tá vendo aí, ó? Saiu da esteira 5.2, foi para 6 agora. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta, para depois fazer realmente a pergunta da minha intenção. Sim. As marcas do que a gente passa aqui, doença, tudo fica no perispírito, certo? Depois que a gente morre. E as tatuagens que a gente faz? Você está com uma preocupação que eu já tive uma durante dúvida. muito tempo, porque eu sou tatuado. Então, era uma preocupação. Nem se preocupe. O fato é o seguinte. Já tem essa história aí do Vale dos Tatuados, mas já dissolveu, ninguém está lá mais não. O fato é o seguinte, aquilo que fica gravado no seu perispírito são ou máculas, né, de uma forma, por quê? Foram momentos de uma emoção muito intensa que marcou de tal forma que você vai gravar isso no perispírito. As coisas corriqueiras do dia a dia não é um gravador que bota segundo a segundo da sua vida, né? Teve uma marca importante, tanto por uma emoção muito boa, por exemplo, no meu caso, casamento, olha só, hoje eu vou ganhar casamento, nossa, foi uma emoção, eu vou guardar essa emoção. Nascimento do meu primeiro filho, nossa senhora, coisas boas que aconteceram e que marcaram de forma muito importante, né? Caí da bicicleta, quebrei a perna, foi muito importante para mim, hoje eu tenho trauma do tombo de bicicleta. Estou brincando, não aconteceu não, mas estou inventando uma situação aqui, né? Então essas são as coisas que vão ser marcadas no seu perispírito. Uma tatuagem, não, isso não vai acontecer. Agora, eu tenho Menino do Rio, eu vou cantar agora. Dragão tatuado no braço. Eu era jovem há pouco tempo, eu, influenciado pelos meus amigos, tatuei um dragão no braço, né? Eu tinha 16 anos, 15 anos, por aí. Aí, anos mais tarde, imagina, o dragão, coitado, estava já murchinho, né? Estava velhinho aqui. Aí eu fiz um cover-up, né? Coisa chique. Fui lá no estúdio, fez um cover-up, né? Cobriu o dragão e transformou o dragão numa carpa. Por quê? Eu aprendi lá na leitura dos símbolos, né, orientais, que a carpa significa perseverança, atingir um objetivo, uma meta pessoal, né? Eu falei, puxa, é isso que eu quero. Então, o que eu quero comunicar? Eu quero a minha carpa, ela está comunicando isso, que eu sou perseverante, que eu sou... isso é o que traz, é a marca para mim. Essa marca eu posso levar, não o símbolo que está no braço, mas essa marca eu posso levar.
Agora, da mesma forma, quando a gente acaba polarizando, dizendo lá da cidade dos tatuados, né? Que já foi dito aí na literatura, tem aqueles caras que não tem mais pele, é só tatuagem, né? Talvez, aí para aquela pessoa, para aquele determinado espírito, essa marca é tão intensa, a forma com que ele se expressa, que talvez ele vá apresentar isso também espiritualmente, porque a intensidade dessa marca, estilo, né, que ele leva. Agora, uma carpazinha no braço, uma rosa no pescoço, aqui, não se preocupem com isso, que isso não é no corpo físico, isso não está levando nada para o espírito, absolutamente nenhum problema nisso. Pois não, aqui, ó. Aqui também, ó, desculpa. Tá, primeiro lá, então, desculpa. Não, primeiro aqui ou primeiro aqui? Não, aproveitando o que ela falou, quando eu fiz, eu tenho algumas tatuagens também, pequenas, mas quando eu fiz, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não faço tatuagem porque eu sou espírita e o espiritismo condena. Não. Nossa, foi um choque para mim, foi um banho de água. Eu falei assim, eu queria tirar minhas tatuagens na hora. Porque eu já estava meio que envolvido um pouquinho no espiritismo, mas só pegando. Mas a minha outra pergunta, na verdade, não é nem bem pergunta, é que antes de eu conhecer assim o curso, eu imaginava, pelo que eu tenho passado, assim, por conta da ansiedade, das coisas, eu falei assim, poxa, eu estou passando por tudo isso e quando eu me desencarnar eu vou descansar. Então, saber que tem uma cidade, que tem um monte de coisa, me trouxe assim um medo, não agora, mas logo no início do curso, me trouxe um medo e uma bagunça, porque até então eu acreditava que a gente ia desencarnar e, de fato, eu ia lá para o lugar onde Diná ficou também, né? Descansar e dizer, ufa, na minha mente assim, estava assim, eu estou vivendo tudo que eu tenho que viver agora, passando essas dores, tudo que eu passei, que eu tenho passado e que provavelmente ainda irei passar, porque vai chegar a hora que eu vou descansar. Então, assim, aí agora eu estou vendo aqui agora que tem a cidade dos espíritos, que a gente ainda tem que trabalhar muito ainda no mundo espiritual, está me deixando... E às vezes angustiada, vou ter que refletir muito. Não fique angustiada não, porque vai ser bom. Você vai ver sobre tudo isso, porque assim, essa vida material da gente está sendo muito sofrida, então a gente busca na vida espiritual um descanso de fato. Então, e não vai ter esse descanso. Sabe, hoje eu estou musical, né? Eu lembrei de um sambinha. Foi mais um desabafo, não foi nenhuma pergunta, é um desabafo mesmo. A gente não vai descansar, então. Lembrei de um sambinha da Alcione agora, né? Pedra que muito se muda, não cria limo jamais. Então, ficar parado é para criar limo. Você desencarnar e ficar lá num lugar lá descansando é para criar limo, não pode. O espírito tem que se movimentar, ele tem que avançar. Então, não tem, evoluir, pois é. Então, não se angustie pela possibilidade, que é real, é fato, né, de você encontrar isso na vida depois da vida. Se angustie pelo ócio que você vai se livrar. Não, agora que eu estou estudando, eu estou entendendo que quando eu chegar lá, eu já vou estar mais preparada também. Eu entendo que eu vou estar um pouco mais preparada. Eu já não vou com a angústia e com medo que eu tive algumas semanas atrás com a surpresa de dizer, com a surpresa de pensar, puxa, eu ia descansar, cheguei aqui, tem trabalho. Isso, eu já vou entender que, de fato, é uma evolução que eu vou precisar ter até... continuar. Para continuar, que vai ser uma vida, mas que foi decepcionante saber que eu não vou descansar lá no Midiná. Mas não se decepcione não, que vai ser bom. Depois, aqui, ó, depois tem... Bom dia. Bom dia. Quando a colega anterior fez a pergunta sobre a tatuagem, imediatamente me veio à mente uma pessoa da minha família, que tem o corpo todo tatuado, que é um ser humano incrível, uma pessoa que só faz o bem, mas que tem algumas questões traumáticas na própria vida, dentro da própria família, com algumas pessoas, né, mais próximas, na sua história de vida, nas suas escolhas, sempre apresentou desde pequeno questões psicológicas que precisariam ser acompanhadas pela família e que foram acompanhadas, mas ainda assim é o caminho de cada um, não é? E quando essa pessoa chegou à vida adulta, uma das primeiras formas de expressão que ela encontrou
para falar sobre quem ela é ou o que ela ainda não integrou, não incorporou dentro dela, foi justamente através das tatuagens. Então, é um homem muito forte, alto, que malha bastante e que, de repente, tatuou um braço, o outro braço, uma perna, a outra perna, a parte do tórax, as costas, o pescoço, as mãos, e, de repente, quando ele se apresenta, para algumas pessoas é uma imagem impactante. Mas ele é uma pessoa que não faz mal a uma formiga, por exemplo. Então, dentro da nossa família, a gente tem esse conceito muito bem resolvido. Mas pensando sobre o aspecto espiritual que a colega perguntou e que depois você respondeu, complementando, eu fiz uma junção justamente lembrando desse meu exemplo. E aí gostaria de compartilhar com a colega, com todos, pensando justamente nesse aspecto que eu vivi de forma mais próxima, porque sei que as tatuagens que ele colocou dentro dele representam uma extensão das dores que ele também tem. E talvez nesse processo de individuação ao longo da vida e no momento do desencarne, ele talvez precise fazer alguma adequação, um trabalho específico, porque são tantas tatuagens e que revelam conceitos ainda obscuros dele, que quem conhece ele de perto sabe disso. E aí eu me lembrei desse exemplo, principalmente quando você veio e respondeu a pergunta da colega. Então não serão as tatuagens que serão a mácula dele, mas sim as questões que ele tem e que ele tenta expressar através da tatuagem. Muitas vezes, na expressão, ele já dilui. Às vezes a gente acha até que... Mas quando eu faço uma arte, não, uma obra artística, e a tatuagem nada mais é do que isso, naquele momento da expressão, eu posso até aliviar ou... por ter dito aquilo, né? Eu precisava entregar isso. Então, por ter feito isso, pronto, aquilo já pode ter se aliviado em mim. Então, mas se há alguma coisa, hoje, assim, a gente tem todas as possibilidades, né, de trabalhar isso, tanto espiritualmente quanto psiquicamente, né? Um acompanhamento psicológico ajuda bastante a se expressar, e espiritualmente também o entendimento, o conhecimento também. São dois caminhos aí que pode percorrer. Claro que chegando lá, no outro lado, porque isso é inevitável, não adianta a gente, todos nós, né, passaremos por essa transição, e chegando lá, se ainda tem algo remanescente, também pode ser trabalhado. Mas não é a tatuagem o motivo pelo qual ele vai ficar, e sim as suas questões que o levaram a se expressar daquela forma, né? Bom dia para vocês, Bom dia. né? De qualquer forma, eu preciso me apresentar. Eu sou Ana, eu sou da turma de sexta-feira. Tudo bom, Ana? É um Bem-vinda. prazer conhecê-lo. Também sou carioca, tá? Olha só, conterrânea. E saindo um pouquinho das tatuagens, eu queria saber, se você puder me orientar, uma pessoa que sofre, né, um trauma, né, e esse trauma fica muito enraizado e a pessoa não consegue dar um perdão tão perfeito para que possa se livrar disto ainda nesta vida. Qual é a orientação? Porque eu, por exemplo, não gostaria de levar isso para um outro momento, para estar tendo que discutir ou resolver isso depois. Eu queria resolver já. Agora, né? Mas tá, é a melhor opção. Exatamente. É algo que realmente foi traumático e eu consigo perceber que isso ainda está uma boa marca lá no perispírito. O que você me orienta? Então, Ana, primeiro, assim, eu queria te dizer, eu não vou me aprofundar muito na sua resposta, porque a gente vai sair muito do nosso tema hoje. A gente está falando de vida espiritual, então a gente vai sair muito do tema. Mas, de fato, pensando em que a gente tem etapas de desenvolvimento da vida do espírito que somos, uma dessas etapas passa aqui pela vida encarnada, onde a gente tem uma infinidade de qualidades, né, que são adquiridas, mas a gente tem também uma infinidade de questões que precisam ser despojadas. Então, o que você está relatando são ainda questões que precisam ser despojadas. Serve mais ou menos o mesmo caminho que eu estava falando. Desculpa, seu nome? Ana Paula. Então, Ana e Ana, ó, coincidência. Então, serve da mesma forma. Que caminhos você deve? Primeiro, a espiritualização, e eu não estou falando que tem que ser espírita, não. Talvez uma igreja, a espiritualização, o caminho da transcendência te leva a um despertar a respeito dessas questões que precisam ser despojadas. Agora, também os consultórios de psicologia, porque
você trabalhar isso, né, com um terapeuta, com um psicólogo, né, isso também ajuda. Você não precisa levar isso para outra encarnação, você resolve agora. Aliás, potencializar a nossa encarnação, a nossa reencarnação, é exatamente trabalhar tudo que a gente puder aqui, né? Quanto mais a gente puder fazer, às vezes a gente não sabe, mas a gente vem aqui com uma carga, uma missão, né? Vamos dizer assim, uma carga de coisas a resolver, e a gente só resolve metade. Perdeu tempo? Não, já foi bom. Na outra encarnação, essa outra metade que não resolveu, você vai ter que trazer de volta para você resolver. Então, quanto mais a gente puder resolver aqui, e um desses caminhos, a gente aqui está fazendo isso, a gente está estudando, né, esse é um curso, por exemplo, que nos leva a um certo esclarecimento sobre nós, porque o que a gente está falando aqui é sobre nós, né, sobre o que somos, né, sobre o espírito que somos. Então, esse esclarecimento te leva a algumas mudanças de paradigma, né? E se essas questões que você pontuou estiverem dentro dessa possibilidade de mudança, fantástico. Se não estiver, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Aí o terapeuta, o psicólogo vai poder tocar ali nos pontos que vai acelerar essa mudança. Então, o melhor caminho é esse aí. Mas para a gente não se aprofundar mais, fica a dica só, e acho que esses esclarecimentos também virão com outras aulas que a gente vai fazer aí nessa jornada que a gente está ingressando agora. Certo? Então, joia. Algo mais, gente? Podemos avançar um pouquinho mais aqui? Então, pronto. Só mais uma coisa aqui, antes de eu fazer o relembrando, só para você ter uma ideia, e vale, porque está tudo dentro do mesmo contexto aqui, no Rio, há muito mais tempo, se faz tatuagem. Quando eu conto aqui que eu fiz tatuagem com 15 anos, por aí, 14, 15 anos, às vezes as pessoas ficam meio assim, surpresas, né? Poxa, tão criança, não sei o que e tal, mas se faz há mais tempo. Quando eu mudei para cá, para você ter uma ideia, mudei para Salvador no ano 2000, eu só usava, em função do meu trabalho, eu usava camisa de manga comprida e terno. As pessoas do meu trabalho nunca tinham imaginado que eu tinha uma tatuagem. Um belo dia, a gente estava numa confraternização lá, e eu de camiseta, quando viu, Luiz, você tem tatuagem? Aí foi aquela surpresa. Aí eu tenho, mas por quê? Não, porque tatuagem é coisa de saciseiro, é coisa de não sei o que, de não sei o que lá. Eu falei, e aí, você acha que eu sou? Não, eu te conheço. Eu falei, então, desconstrói isso, né? Então, acaba que a questão do símbolo, né, do desenho, passa por uma questão cultural também, né? Por uma questão, às vezes, de preconceitos até, né? Você associa, e aí quando você falou, você vê um cara, por mais que ele seja a Madre Teresa de Calcutá, né? Na boa expressão da bondade dela, né? Que por mais que seja isso, mas você vê uma figura toda tatuada, você já fica assim, opa, peraí, né? Quem é esse aí? Tal. Então isso é outra desconstrução que a gente tem que fazer, porque é algo nosso, cultural. A gente não mensura aquela pessoa por aquilo ali que a gente está vendo. Precisa conhecer, precisa entender, né? Então já estão mudando. A gente estava falando isso, né? Eu ainda não sou avô, mas daqui a pouquinho os meus netos vão falar assim, não, meu avô tem tatuagem. Aliás, eu não posso nem falar, porque os meus filhos não se interessaram por tatuagem. Se interessasse, eu não ia me opor. Mas eles não se interessaram, não falaram nada. E a gente também não incentiva, né? Se quiser, espíritos livres, né? É isso. Bom, então, relembrando, como eu falei, Deus, né, cria dois princípios. O princípio espiritual, que a gente já enfatizou ele, né, nessas aulas até aqui, ele se desenvolve na matéria, se torna espírito e singra na sua jornada de evolução. E o princípio material, ele também tem um desenvolvimento, né? A sua forma mais essencial, mais primitiva é o fluido cósmico, mas esse fluido cósmico se dinamiza, né, em várias formas, né, em várias densidades, para se tornar toda a matéria conhecida do universo. Então, o nosso olhar agora é para esse fluido aqui. Alguns conceitos, né,
desse fluido e das suas variações. Por exemplo, como conceito, né, fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. Então, como é que a gente mensura isso? E lembra que eu estava falando assim, a matéria lá que forma o perispírito, que forma o mundo espiritual, é matéria, a gente vai chamar de matéria. Agora, é uma matéria mais sutil, né? É uma matéria fluídica, é uma matéria menos densa, né? Então, essa é a maneira da gente lá o fluido cósmico universal, ele é a forma da matéria mais sutil que existe. Depois a gente tem a matéria astral, depois a gente tem a matéria etérea e até a matéria física, né? Que é essa matéria mais densa que a gente conhece, né? Então, ela é menos denso no fluido, mais denso na matéria física. O que está no meio do caminho aqui são as esferas, as instâncias espirituais, e que a gente vai sutilizar o veículo que a gente utiliza de permanência, vamos dizer assim, nessas esferas. Então, do fluido cósmico universal, a gente forma toda o que a gente conhece matéria ponderável, né? Então, aqui, ó, né? Esse espetacular corpo físico, tudo isso, matéria ponderável, né? Dinamização do fluido cósmico vital. E quais são os estados da matéria que a gente conhece? A gente conhece o sólido, o líquido e o gasoso. Na aula do ciclo 2 a gente vai falar de outros, né? Porque teria um outro que seria o plasmático, mas não vamos entrar nesse aí agora. Esses dois aqui resumem o que a gente chama de fluidos, né? Então, os fluidos materiais são esses fluidos aqui. Mas também do fluido cósmico, a gente se origina um outro tipo de matéria, que é a chamada matéria imponderável, aquela que, em relação à dimensão material, não é possível ser tocada, né? Não é tangível, a gente não pode pesá-la, não pode mensurá-la, né? É imponderável em relação à nossa dimensão, ou etérica. O perispírito é formado dessa matéria. Então, o nosso corpo perispiritual, né, ele é formado dessa dinamização do fluido cósmico universal numa forma adequada àquela dimensão do espírito. Também, todas as matérias que a gente conhece e que existem lá nas construções, nas edificações, né, das cidades espirituais, é esse mesmo tipo de matéria. E também o que a gente chama dos fluidos espirituais. Então, quem já tomou passe aqui? Todo mundo, né? Então, quando a gente chega ali, aqui no nosso caso é ali atrás, né, a câmara de passe, quando você chega ali, o que a gente recebe quando recebe um passe? Fluidos, né? Então, ó, na casa espírita, a gente fala que o passe é um passe composto, né? É duplo, vamos dizer assim, né? É misto. Por quê? Porque além dos fluidos do passista, imagina que eu sou o passista lá. Helder, né? Flávio. Poxa, passei quase a mesma coisa. Fábio. Desculpa, Fábio. Não sei porque eu lembrei, acho que tinha um Helder aqui na semana passada. Bom, então, Fábio, finge que eu sou o passista e você é a pessoa que chegou, né, para receber o passe. Se eu só colocar a minha intenção de transmitir para você o meu melhor, as minhas boas energias, eu já automaticamente, não preciso nem colocar a mão assim, mas se eu colocar, eu estou ainda usando centros de força aqui que estão direcionando esses fluidos para o Fábio. Quais são esses fluidos? São os meus fluidos, é a energia material, é a minha energia magnética, né? É o meu fluido que eu estou doando para você. Só que na câmara de passe, eu tenho outros trabalhadores ali espirituais e que eles vão depositar no médium os fluidos espirituais. Então, no momento em que eu desejo que as minhas boas energias cheguem, que o meu melhor chegue até você,
isso é o que a gente faz no passe, eu estou mandando para você a minha energia pessoal, mas estou mandando também as energias espirituais que vêm através de fluidos espirituais e que vão chegar até você. Então, os fluidos permeiam a nossa vida muito mais do que a gente imagina em vários momentos. Eles vão estar no nosso pensamento, eles vão estar mãe e filho, não tem coisa, passe melhor, né? O filho ralou o joelho, aí abraça aqui a mamãe, pronto, passou a dor, né? Não precisa, só para que fluidos que a gente está mandando ali. Então, eles nos envolvem muito mais do que a gente imagina. Tranquilo até aí, essa questão do... Porque a gente vai ter outras aulas que vão falar de fluidos, na verdade isso aqui é só uma pincelada para que a gente entenda o que compõe as cidades espirituais, né? Bom, então nós falamos, né, que lá na aula de evolução, que o princípio espiritual passou pelo reino mineral, né, o reino inicial do psiquismo, passou pelo reino vegetal, onde ele ganhou sensibilidade, principalmente, no reino animal, onde principalmente ele ganhou o instinto, até que ele chegou ao reino hominal. Então ele foi da matéria bruta, né, da forma material mais bruta, até uma forma menos bruta, vamos dizer assim, né? Mas dentro da mesma dimensão, dentro da dimensão material. Então, a evolução do fluido, a evolução da matéria, ela também se dá nas próprias dimensões. Não é só a gente comparar a matéria espiritual com a matéria física. Dentro da dimensão física, a gente também tem as várias nuances da matéria, assim como a gente tem várias nuances da matéria na dimensão espiritual, que veremos. Então, o princípio espiritual, por exemplo, né, ele vai atuar nessa forma de matéria, na matéria bruta, nos organismos vegetais e nos corpos animais. A matéria animalizada, que são os corpos animais e o corpo humano, vai abrigar ali o espírito, quando ele se torna espírito. Essa equação, os espíritos encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e com a vontade, fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza, é a chamada ideoplastia. Então, quando eu falei nesse slide, está ratificando o que eu falei ainda agora, que nós estamos muito mais envolvidos, né? E a nossa relação com os fluidos é muito mais íntima até do que imaginamos, porque quer queira ou não, quer saiba ou não, quando você pensa bem de uma pessoa, você está mandando para ela bons fluidos. Quando você pensa mal daquela pessoa, você está mandando para ela também os seus maus pensamentos. Agora, vai chegar ou não na outra pessoa? Aí é outros 500. Porque imagina que eu sou... mentira, mas eu vou falar. Sou uma pessoa espiritualizada, vivo em prece, né, o astral lá em cima, vibração maravilhosa, né, só pensando na paz e no amor, né, pode a pessoa falar o que quiser, pensar o que quiser, mandar para mim a energia ruim que for, que não chega, porque eu estou numa vibração outra, elevada, né? Sabe aquele ditado popular que diz assim, né, o que vem de baixo não me atinge, né? Aí a pessoa brinca, senta no formigueiro para ver, não tem um negócio desse? Então, o que vem de baixo, a vibração mais baixa, não chega, porque eu estou na vibração lá em cima. É fato, é assim mesmo. O difícil é a gente conseguir manter essa elevação o tempo todo, né? Porque você, por mais que você tenha essa consciência, tem horas que você escorrega na casca de banana e a sua vibração vai lá para baixo. Então, você acaba oscilando, né? E se você está naquele momento da vibração baixa, chega para você sim, né? Você pode mudar isso também, transmuta, né? Você pode mudar, ou pode vir tomar um passe, você pode vir fazer assistir uma palestra, porque quando você muda a sua vibração psíquica, muda também essas energias que estão ao seu redor, né? Esses fluidos que se acumulam em torno de você. Então, olha, a nossa vida está permeada pela manipulação desses fluidos. O tempo todo a gente está manipulando eles.
Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluido. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Então, outro spoiler do filme, tem um momento lá de André Luiz e Lísias, que Lísias vai apresentar a cidade para ele. Aí ele diz assim, ele estava com aquele pijaminha de hospital, ele estava lá no lugar de recuperação lá, então ele estava tipo com aquele pijaminha de hospital. Aí Lísias fala para ele que ele vai conhecer a cidade e ele fala, mas eu vou com essas roupas? Aí ele fala, não, vem comigo que eu vou te ensinar a plasmar as suas vestes. Por quê? Lembra que no slide anterior falou da ideoplastia? A matéria na dimensão espiritual, ela é de tal forma moldável, porque ela é plástica, que ela é moldável a partir do pensamento. Então, não sei se vai ser uma notícia ruim, mas as meninas que gostam de ir para o shopping para comprar sapato, que aliás, não sei porquê, adoram comprar sapato, que coisa, aí ir para o shopping comprar, não vai precisar, na instância espiritual, é só plasmar qual é a roupa que você quer colocar e ela, plim, está lá. Então, não precisa ir para o shopping comprar. Então, agora, claro, de acordo com a consciência dessa capacidade que o espírito tenha, ele vai ter condições de fazer mais, todo mundo vai ter a condição de se manter vestido, de fazer as suas pequenas construções ideoplásticas. Vão ter outros espíritos que vão construir cidades, vão construir mundos, vão construir universos, a partir desse princípio. Pois não. Isso que você falou tem alguma coisa a ver com a lei da atração, que o povo diz, que a gente imagina, e, enfim, a gente tem só pela força do pensamento? Porque, no caso... Tem a ver sim. Porque tem até um livro e tem um filme também que é bem bacana, que é O Segredo, que vai falar sobre isso. Aquilo que você vibra, você cria dentro dessa energia, Então, você cria aquilo que você está vibrando. Se você estiver pensando em boas coisas, você vai estar criando boas coisas. Se você estiver pensando em más coisas, você está criando más coisas. Tinha um desenho antigamente, só eu, seu Alfredo, que vai lembrar, que era o desenho da hiena, que era, ó céus, ó dia, ó azar. A vida podia estar linda ali, mas a hiena andava ali, ó dia, ó céus, e tinha uma nuvem preta na cabeça da hiena lá, só em cima da cabeça dela, porque só tinha pensamentos negativos. Ela construía aquela tempestade, aquela coisa negra, e eu já falando, negro como mal, me perdoem, não tem... É o Muttley, Você lembra aquele cachorro? O cachorro do Dick Vigarista. Era. Que nós somos da mesma época, seu Oswaldo. Oswaldo não, seu Alfredo. Não vamos ficar lembrando da nossa infância, não. Que o pessoal vai ficar perdido aí, ninguém viu isso, só nós. Tem, verdade, Tom e Jerry, pois é. Então, aí tem pessoas que fazem isso, que constroem ali, porque é a sua vibração. E, naturalmente, aquilo que você constrói vibracionalmente atrai outros semelhantes. Então, a lei da atração vai se encaixar aí nesse sentido, recomendo aí a leitura do O Segredo e até o filme. O filme é muito bacaninha também. Eu adoro cinema, então eu gosto sempre dos filmes, ainda que a leitura do livro é fundamental. Tranquilo até aí? Vamos avançar mais um pouco? Então, pronto. É bom recordar que em 1964, em mensagem publicada no Anuário Espírita, André Luiz, a gente está falando dele, o Espírito, revelou-nos que a população desencarnada da Terra andava perto de 21 bilhões de espíritos.
né? Ele estava globalizando, né? Como o planeta registrava na época cerca de 3 bilhões de habitantes, né, equivalente a 1/8 do contingente total de encarnados e desencarnados, não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional em nosso globo é muito grande. Isso aí está na revista semanal de divulgação espírita, no livro O Consolador. O que a gente está querendo dizer com isso? Que existe um crescimento populacional, né, dentro dessa transição de dimensões e que ocorre naturalmente. Quantos nascimentos a gente tem por dia? É um catatal deles, né? Eu já até soube esse número, mas já não me lembro mais. Aliás, as estatísticas todas vão precisar ser atualizadas aí depois, né, da pandemia, porque a gente teve também um número de mortes muito maior do que tinha, né, antes. Então, essa relação entre os nascimentos e os desencarnes é que mantém essa equivalência. Mas, atualmente, né, as informações que o próprio André Luiz trouxe, diz que é mais ou menos 1/3 da população. Então, não sei se ainda são 8 bilhões, eram 7 ponto alguma coisa bilhões de habitantes, né, atualmente. Eu volto a falar, não tenho certeza dos números agora pré-pandemia, não acabou ainda, mas vamos botar aí os nossos 7 bilhões de encarnados, né, de habitantes dessa dimensão, significa que a gente tem mais ou menos 21 bilhões de espíritos desencarnados. Então, eles estão lá aguardando a oportunidade de encarnar, e os que estão aqui, que estão, às vezes, né, é o que eu falei, a gente precisa potencializar a nossa encarnação, dar o maior propósito a ela, fazer o máximo que a gente puder fazer, mas tem aquelas pessoas que, como diz um amigo meu, né, uma encarnação perdida. Não estão aí, não estão nem chegando, e a vida passa e ele não fez nada, nem por ele, nem por ninguém. Então, essas pessoas vão voltar para a fila, porque a fila que tem do outro lado para encarnar é muito grande, né? E essa transição acontece em prol do próprio, né? Na minha encarnação eu vou melhorar, posso até trazer uma melhora coletiva, mas eu vou me melhorar principalmente, vou reencarnar de acordo com as minhas necessidades. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? Plano material, plano espiritual. Então, em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. Estima-se uma população global que chegou a 7,6 bilhões em outubro de 2017. Esse número é importante porque isso pode ter mudado, né, como eu falei, aí pós-pandemia. As Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11,2 bilhões em 2100, né? 2100, quase que eu não consigo identificar o número ali. Em 2100. Então, esse crescimento vai acontecer. E por que ele é possível? Porque nas instâncias espirituais, a gente tem lá uma reserva, a gente tem lá um contingente de pessoas, né, que estão aguardando para reencarnarem e virem para cá, para a sua jornada evolutiva. O universo compõe-se de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte, na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, isso está no livro A Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg. Da mesma forma que a gente falou ainda agorinha no slide anterior, que na dimensão material a gente passa por algumas nuances, né, por algumas dinamizações da matéria. Quando lá o princípio espiritual, na matéria mais bruta, conhecida por nós, né, o mineral, até que a gente atinge a complexidade de utilizar corpos humanos e a gente vem para uma matéria que é animalizada e mais sutil em relação àquela matéria do início do desenvolvimento, dentro da mesma dimensão. Mas dentro da dimensão espiritual, essas nuances também ocorrem. Então, a gente vai ter, logo de cara, a gente falou aqui, mencionando a novela A Viagem,
que o personagem lá, quando desencarnou, foi para uma instância que a gente chamou de umbral, que era um lugar de dor, de sofrimento, né? De pessoas que traziam uma marca do ódio, do rancor, né? Das suas raivas, das suas culpas, muito forte. Então, é uma região, né? que é caracterizada por isso. Então, tecnicamente, vamos dizer assim, não é apenas uma região, né? São 3 instâncias. A gente teria nessa dimensão uma região umbralina muito mais intensa, né? Um umbral mais grosseiro, onde as pessoas fazem o mal porque querem, né? Sabem que estão fazendo, têm consciência disso e fazem porque querem. Tem uma outra região de transição, que são aqueles que já se conscientizaram de algumas questões, já melhoraram um pouco, e tem lá o umbral superfície, que é aquele já área de transição, já quem já pode ascender para uma situação melhor, então ele já está ali na superfície. A cidade Nosso Lar fica exatamente nessa superfície, na transição ali da terceira instância umbralina. Tanto que as pessoas de Nosso Lar, quando saem da cidade, já se deparam com o umbral. Se não se cuidar, né? Eu não vou dar mais spoiler do filme, porque senão vai ser demais, mas tem uma cena aí que mostra uma situação dessa, né? Um cara quis fugir lá, a menina quis fugir e deu de cara com... Mas eu não estou falando quem é. Agora eu criei a curiosidade, vão querer ver para saber quem é a menina. Né? Não, já contei, né? Caramba. Mas assistam assim mesmo, porque vão ter um outro olhar do filme agora, porque vão falar, o Luiz falou dessa cena aí, olha só. Aí, vão ter um outro olhar agora do filme, né? Então, olha lá o que a gente está falando. A gente vai ter áreas de vibração, né? Uma que a gente chama de baixíssima, né? Que é uma área que está muito enraizada à crosta terrestre, né? Ela está muito próxima da crosta. Aí depois a gente vai ter uma área um pouquinho melhor, até que a gente tenha essa terceira aqui, ó, que é onde está Nosso Lar, está mais ou menos aqui, ó. Aí a gente tem uma quarta, né, que é uma área de ascensão, depois a gente tem uma quinta, que já é superior, aí depois a gente tem uma sexta, que é considerada alta, e a sétima, altíssima. Mais uma vez, quando eu era jovem há pouco tempo, tinha uma expressão popular que se falava muito naquela época, e depois disso eu vejo poucas pessoas falando, né? Que dizia assim, a pessoa está tão feliz que ela está no 7º céu. Acho que só eu e o seu Alfredo ouvimos a pessoa falar sobre isso. Mas dizia que a pessoa estava muito feliz porque ela estava no 7º céu. O que ela estava se referindo ao 7º céu? Porque o 7º céu é uma instância vibracional de felicidade superior, né? É onde as pessoas fazem o bem porque querem, não tem mais o desejo da maldade, né? O amor, o entendimento, a compreensão de Deus já é fato, né? Então é onde estão os espíritos puros, né? Aqueles espíritos que já se despojaram. Lembra da escala espírita que a gente apresentou aqui na aula 3, né? Os 3 grandes grupos, né? O terceiro, que é o chamado espíritos imperfeitos, né? O segundo, que são os bons espíritos, e o primeiro, os espíritos puros. Então, lá naquela instância, lá vão estar os espíritos puros, né? Instâncias mais próximas da crosta estarão os espíritos mais imperfeitos, né? Tranquilo? Pois não, Ana. Chega ali. Só o microfone chegar aí para você. O pessoal da sala escuta. Luiz, me tira uma dúvida. Essas esferas que você falou seriam o mesmo que as dimensões espirituais ou não? Sim, são as dimensões espirituais. Na verdade, assim, a dimensão espiritual, se você for ter um olhar da ciência, agora, através de experimentos lá no acelerador de partículas, descobriram que é fato que já existem 11 dimensões. Quando a gente associa isso ao que o Espiritismo traz, então uma é bem conhecida, que é a dimensão material. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Só que essa dimensão, ela se desdobra em 7 subdimensões. Aí depois você tem uma outra dimensão, que aí a ciência
tratando de uma forma, né, de mental, mas a gente pode trazê-la como psíquica ou a dimensão do espírito, porque não seriam dimensões não materiais mais, já está fora da matéria, né? E o espírito é uma singularidade não material, então ele está fora dessas dimensões materiais. Então, quando a gente está falando das dimensões espirituais, essas subdivisões são dimensões espirituais materiais. De novo, a gente vai ter uma aula no 4º ciclo que vai falar da multidimensionalidade do ser, aí explica melhor isso, e depois lá na pós-graduação a gente vai enfatizar essa questão das dimensões, só para não... Oi, Luiz, que bom hoje dia. É só uma pincelada. Bom dia. Bom dia. Como é que fica em relação também à questão, né, tem várias moradas na casa do meu pai, né? Perfeito. Como é que fica, porque me parece, digamos assim, em relação às galáxias existentes, né, universos existentes, que a gente tem esse conceito hoje, me parece voltado aqui para a Terra, aqui para o planeta Terra, não é isso? Uhum. E como é que fica também nesse sentido, né, dessas moradas outras existentes aí, diversas, né? Me perdoe, como é seu nome? Márcia. Márcia, eu queria ter 5 horas para a gente falar a respeito disso. De preferência, rolando um churrasquinho, uma taça de vinho do lado. Olha, a gente vai falar do multiverso, vai rolar aí papo cabeça para 5 horas de papo, porque se a gente for entrar nessa esfera agora, eu entendi o que você falou. Porque me parece que ficou nesse grau, Perfeito. Mas assim, e no sentido das outras moradas ali também. A gente está falando do nosso universo, e olha só que não vai esgotar hoje. Sim. Se a gente for considerar, e eu admito, né, outros universos, se a gente for considerar isso, aí a casa do meu pai tem moradas infinitas, né? Jesus, campos vibracionais diferentes, coisas que a nossa visão não consegue alcançar ainda, né? Se a gente olhar para a nossa literatura, para o que é possível, e eu não estou falando apenas da literatura espírita, da literatura científica, né? Hoje a gente tem aí experimentos do acelerador, o acelerador de Hadron, né? Que é o acelerador de partículas, que está trazendo comprovações aí. A física quântica está se deliciando com os experimentos. E a gente não consegue entender nem isso ainda direito, que está no nosso universo, que dirá se a gente for partir para outros universos. Mas eu concordo com você perfeitamente, é isso mesmo. Terão expansões aí para outros universos. Agora, dentro da estrutura do nosso universo, no nosso orbe, estamos falando do nosso quintal, a gente tem essas dimensões todas aí. O espírito é um ser universal, né? Ele não quer dizer que ele só esteja no planeta Terra. No planeta Terra, ele está submetido às questões, às constantes do nosso orbe. Temperatura, pressão, a matéria está adequada a essa condição. Mas esse espírito pode viver num outro orbe, que pode estar fora da nossa galáxia, a gente não conseguiu chegar lá ainda, não conhece, mas espiritualmente a gente tem relatos disso, né? Mas estamos falando ainda... essa placa faz minha perna tremer. Cada vez que eu vejo 10 minutos para falar, eu que gosto de falar. Então, ok? Mas aí, o seu raciocínio está certíssimo, mas aqui a gente está falando só do nosso quintal aqui, não estamos nem fora disso, né? Opa, passei 2 vezes aqui, volta. Bom, então como são as cidades espirituais para vocês? O que vocês acham? Dito tudo que a gente falou, para a gente já chegar nas nossas conclusões finais, que seriam as cidades espirituais? Como seriam, né? As dimensões espirituais seria, por exemplo, a pessoa enferma vai para uma cidade que tem enfermo para curar, a cidade de intelectuais, a cidade de... se agrupam por afinidade, agrupam né? Por afinidades, a família, tudo isso. Então seria esse aí. Ao que está lá no livro Vivendo no Mundo Espiritual, escrito pelo Espírito Patrícia, né? As cidades são variadas, desde aquelas que têm uma característica bastante humana, para atender ainda os espíritos muito apegados aos hábitos terrestres, até as de expressões sublimes, mais distanciadas da crosta. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro. Então, quer dizer, tem uma cidade aqui, tem uma outra contrapartida lá em cima. Por isso, nosso lar, quando eu falei que se puder haver esse termo, né, de geografia, né, seria espiriografia, sei lá, espiritografia,
sei que termo seria, mas porque a geo está falando da Terra, né? Está falando do orbe material. Mas essa geografia espiritual, nosso lar fica acima do Rio de Janeiro. E então a gente tem, mas é mesmo, sem brincadeira. Nosso lar foi construído por portugueses na época da colonização, né? E começou ali no Rio. Mas tem outras cidades aqui acima de Salvador, de todo o planeta, né? Então tem uma cidade embaixo, tem uma em cima. Olha eu falando, desrespeitando Einstein na lei da relatividade. O que está embaixo, o que está em cima, né? As dimensões estão por toda parte, não é embaixo e em cima. Outra desconstrução que a gente tem que fazer. Então, de que material são feitas as cidades espirituais? A gente já viu, são compostas por um tipo de matéria que os nossos 5 sentidos, né? A gente não falou disso, não são capazes de captar, através de experiências mediúnicas, com o desdobramento, e é possível que visitemos esses espaços e tenhamos uma ideia mais clara de como são essas colônias, né, essas cidades. Então, são matérias que não são tangíveis aos nossos sentidos físicos, mas são perceptíveis aos nossos sentidos espirituais, né, através do perispírito. Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é só para... A gente já falou que a lei que rege é a lei da afinidade, e que não só nós, como espíritos, evoluímos, mas o que se diz respeito ao princípio material que se dinamiza em todas as possibilidades de, não encontrei uma palavra adequada, possibilidades de evolução da matéria, ocorre também. Então, por exemplo, o nosso planeta, ele foi um planeta primitivo, na época que nós estávamos nas cavernas, né? Os hominídeos lá e tal. Depois ele passou, ou está passando ainda, por um mundo de expiações e provas, de provas e expiações, que é o momento que a gente está vivendo. Diz a literatura que a gente está na transição para um mundo de regeneradores, um mundo de regeneração, que é um mundo melhor, né? Onde o amor suplanta aí o mal e tal. Depois chegaremos a mundos felizes até chegar aos mundos celestes. E isso tudo está dentro dessas dimensões do nosso universo, né? Não estamos falando de outros universos ainda. Pensei que já era outra placa ali me botando para fora já. Então, para a nossa conclusão final, né, e para decepção ali, mas não fique decepcionada, tenha isso como uma coisa motivadora. O trabalho não para, né? A gente vai para outra dimensão, mas a gente vai continuar trabalhando. Então, eu vou continuar trabalhando? Sim, a resposta é sim, eu vou continuar trabalhando. Missão e ocupação dos espíritos, né? Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação, reencarnação, de preparação a outra reencarnação, né? Desenvolvimento espiritual, vai por aí afora. A alimentação, os fluidos, né? Que vão formar a alimentação, lazer, músicas, palestras, tudo isso que a gente tem aqui, a gente vai ter a possibilidade de ter lá, e com mais... Não tem. Não precisa, né? Não precisa ter. Então, bom, aqui eu trouxe algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, mas a gente já absolutamente já falou sobre essas perguntas aqui. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês, porque como eu falei, ó, a gente tem cidades espirituais, nosso lar ficou famoso, né? Foi livro, foi filme e tal, então ela ficou famosa, mas ó, a gente tem cidades espirituais em todo o nosso orbe, né? Essas são as que já foram catalogadas em cima do nosso país apenas, mas a gente tem em cima de todo o orbe. Tá no meu horário ou tem mais um slide ainda? Pronto. Então, ó, nosso lar ficou famoso, Colônia Socorrista Moradia, Colônia Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, Colônia de Redenção, Colônia da Música, e vai por aí afora. São todas as cidades espirituais que estão, né, nessa relação aí da geografia física, mas que suprem, né, essa transição entre a vida do mundo espiritual e a vida do mundo material para todos nós. Então é isso aí. Então, conclusão, o mundo, a vida espiritual, né, o mundo dos invisíveis é como o nosso.
Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é um reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. E as relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá, porque a gente vai ficar sempre nessa transição dialética entre encarnados e desencarnados, que se preparam para voltar a ser encarnados e que desencarnam e que voltarão a ser encarnados em outra instância. Então, dito isso, mais uma vez eu agradeço a paciência, a tolerância de vocês, de me ouvir até aqui. Digo que vocês não devem acreditar em tudo que eu falei para vocês. Não acreditem. Fala assim, eu vou querer saber se esse careca aí falou a verdade mesmo, e vão procurar nos livros, vão estudar para saber se é fato, né, o que a gente trouxe aqui. Então, aqui tem, para finalizar, uma bibliografia de onde a gente tirou o conteúdo para o que foi trazido para vocês hoje. Ok? Muito obrigado. Até outra oportunidade. Uma boa semana a todos.